Olá, família, graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz a você que está do outro lado do vídeo, não é isso? Você está do outro lado do vídeo, mas eu tenho certeza que Deus está operando firmemente em você. Espero que você retribua, né, esse contato diário que a gente tem tido aí. Você pode mandar mensagem, você pode ministrar. Eu estou aqui pronto para receber tudo aquilo que vem do Senhor. Espero que todos nós sejamos irmãos verdadeiramente em Cristo. Esse é o propósito, não meu, é o propósito de Deus, né? Que sejamos filhos, e se somos filhos, então passamos a ser irmãos. Por exemplo, este que está aqui hoje ao meu lado é o comandante Hugson Brito, né? Também conhecido como Tapão de Manicoré, meu sogro, está me dando aí essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse devocional que eu sempre chamo, mas na verdade é uma meditação sobre a palavra do Senhor. Então é alguém muito temente a Deus, eu, inclusive já fiz referência a ele aí nos vídeos, e a gente tem tentado se encontrar ali no que é a vontade de Deus, como nós devemos praticar a vontade de Deus, mas principalmente que o nosso coração seja preparado, seja, vamos dizer assim, fortalecido, seja renovado, para que a gente possa viver esse amor de Deus verdadeiramente. E a data de hoje é o quê? 14? Então hoje, 14 de dezembro de 2023, são 21 horas e 40 minutos, antes que o dia acabe, e a noite também, vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor, não é isso, meu comandante? Hein? Correto. Vamos meditar. E inclusive aqui meu sogro está com todo o espaço do mundo, que se o Espírito Santo resolver usá-lo para dizer alguma coisa, para deixar alguma mensagem para vocês, espero que seja bom para vocês e para mim também, que tudo que ele falar por meio do Espírito Santo, eu também vou tentar me apoderar, né, da bênção, ou da mensagem, ou da exortação, ou daquilo que a gente precisa mudar. A mensagem de hoje vai estar no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que estás no céu. Vamos repetir, tá? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, ou seja, a tua luz deve brilhar diante dos outros, para que estes outros, né, vejam as boas obras que vocês, nós, fazemos e glorifiquem eles, glorifiquem o nome de Pai, o Pai de vocês que está no céu. Amém? Amém. Interessante é que o contexto ele vai trazer que isso aqui se dá a Jesus Cristo, se dá quando ele vai aplicar ali o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é aquele que diz: bem-aventurados isso, bem-aventurado você que é humilde, bem-aventurado você que é manso, bem-aventurado você que é perseguido, né? Então, quando ele vai dando todas essas boas-aventuranças, ele vai concluir para quem? Para os discípulos, para aquele que tem temor e para aquele que quer viver junto com Cristo, para aquele que quer ser ensinado, para aquele que quer ter relacionamento com Cristo. Ele conclui: olha, que vocês brilhem, né? Ou seja, as boas obras que vocês praticam em meu nome, em nome de quem? Em nome de Cristo, possa ser observada por aquelas pessoas que desejam, que querem também viver, que querem também aprender. Então, Cristo, naquele momento que é o instrutor, que leva a mensagem, que leva a palavra, que leva o ensinamento para aqueles que estão mais próximos, são os seus discípulos, ele dá a instrução: olha, vocês também têm que fazer, vocês também têm que brilhar. Aí a gente vai e fala assim, brilhar, né? Mas lá no comecinho do Sermão do Monte, interessante que ele fala assim, ó, vamos ler o comecinho do Sermão do Monte, ele diz assim, ó: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. O que a gente pode observar aqui? Que muito provavelmente os discípulos de Jesus estavam também no meio da multidão. Certo? E aí, meu sogro? E aí, meu irmão? Eu posso dizer o seguinte: estar no meio da multidão, não necessariamente estamos com Cristo. Não necessariamente. Quando estamos no meio da multidão, nós estamos no meio de uma totalidade que tem os mais diversos objetivos,
as mais diversas vontades, os mais diversos propósitos para estar. Por exemplo, o senhor já pediu alguma coisa a Cristo? Sim. Já pediu. Às vezes, a gente se aproxima a Cristo porque a gente quer pedir, né? A gente, eu até digo assim, eu tenho amigos que eu posso estar ao lado deles, né? Ali e tal, me relacionando porque eu tenho algum propósito específico, eu quero receber alguma coisa específica. É claro que quando a gente está próximo de Cristo, um dos objetivos primários de um ser humano comum tem é dizer assim, eu estou preocupado com a minha salvação, a minha eternidade. Mas isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno a gente pensar só dessa forma. A gente tem que estar próximo a Cristo, pode querer um relacionamento com Ele, por quê? Porque a gente vê nele a plenitude. Ou seja, Ele é Senhor para nos, vamos dizer assim, suster, para nos suprir de toda e qualquer necessidade que temos, inclusive a necessidade de sermos salvos. Porque é engraçado, para a gente ter a salvação com Cristo, não necessariamente a gente passa por tudo isso aqui, porque Cristo diz que é por meio da fé que nós somos salvos. Olha só, por meio da fé. Ora, então, se eu quero ter só a salvação, basta eu crer em Jesus Cristo e ter a fé. Tá ótimo. Mas é só isso que nós devemos ter com Cristo? Não, nós devemos ter relacionamento, nós devemos ter vivência, não é isso? Correto. Correto, né? E como é que a gente pode ter vivência com Cristo? Pode falar. Estando no meio de Cristo, né? Estando no meio com Cristo. Olha só, como o meu sogro está dizendo, para a gente ter relacionamento com Cristo, a gente precisa estar no meio dele. E para a gente estar no meio dele, ou no espaço que ele está, que normalmente é um espaço reduzido, a gente precisa sair de dentro da multidão, dentro do povão, dentro daqueles que estão ali só por estar, ou que estão indo buscar alguma coisa, ou simplesmente porque são curiosos. A multidão normalmente é curiosa, e a gente sai de lá e vem para a posição de discípulos. A gente precisa, então, aprender a caminhar com Jesus para que a gente possa, nesse aprendizado, cada hora mais a gente começar a querer imitar a Ele. Correto? Por exemplo, o seu pai deve ter lhe ensinado muitas coisas na vida. Algumas coisas o senhor deve ter aprendido e outras coisas o senhor deve ter rejeitado. Porque nem tudo que o nosso pai terreno nos ensina, a gente de fato deve levar para a nossa vida real, porque quando chegarmos diante de Cristo, possa ser que a gente tenha que abandonar vários ensinamentos. Mas o Pai, ele tem essa responsabilidade. E Cristo aqui, como o nosso Pai, como nosso mediador, como nosso guia, como ser que leva, como a divindade, como aquele homem que tem a capacidade, que conhece o caminho de nos levar até o Pai dele, que é Deus, né? Então, para que a gente tenha relacionamento, a gente precisa sair de dentro da multidão, a gente precisa estar preparado para abandonar pai, mãe, filhos, tudo em nome do amor de Cristo. É difícil, não é isso? É difícil. Mas eu sempre friso para você, irmão. Fica tranquilo. Deus não vai, se você tem uma família, se você é um pai, se você é responsável por filhos, uma casa, Ele não vai destruir a tua família para que você siga Ele. Pelo contrário, Ele tem exatamente aqueles que vão trabalhar de uma forma mais direta, mais intensa. Mas, por exemplo, o meu sogro aqui, ele tem um trabalho como sacerdote na casa dele. Ou seja, ele é o instrutor da casa dele, ele fornece alimento espiritual, alimento físico, ele conversa, ele tem responsabilidade de trazer mensagem da palavra do Senhor, falar para que a família, as filhas, a esposa tenham temor sobre Deus, tenham temor de Deus. Temor de Deus no sentido, esse temor é aquela vontade de servir, aquele prazer em servir, correto? Correto. O que o senhor me diz sobre isso? Isso é verdade, o pai, né, ele tem que aconselhar muito os filhos, né, até a parte onde ele entende, onde ele sabe, onde ele pode conduzir, né, assim como o pai ensina as coisas boas, né, às vezes pode ter algumas palavras ruim, né? Mas que a gente também não vai seguir todas aquelas que os pais da gente ensinam, né? Tem as partes boas e pode ter aquelas partes ruins, né? Que às vezes não vai servir a gente, mas cabe
algo que a gente vai escolher. Isso só é possível, isso só acontece porque os nossos pais são tão pecadores quanto nós. Então eles, na sua luta, e muitas vezes eles estão nos ensinando, mas eles próprios ainda não estão no caminho de Cristo. E passam a nos ensinar de acordo com sua sabedoria, de acordo com sua vivência, de acordo com sua experiência de vida. E isso é pouco, irmãos. Isso é pouco. Porque, como está dito aqui, ele precisa brilhar. E aí eu estou usando o exemplo de pai, mas agora a gente precisa, como cristão, como você teme, como você quer viver com Cristo, você precisa brilhar. E para brilhar, você precisa aprender com seu professor. E seu professor aqui é Cristo. Então esteja pronto para aprender as coisas com Cristo. Esteja pronto para os seus ouvidos estarem perfeitamente afinados, entendendo cada mensagem, cada melodia, cada vibração das cordas vocais. Irmãos, é preciso andar com Cristo para que a gente possa saber ensinar, para que a gente possa brilhar. E observe que nesse processo de brilho, a gente vai chegando na bem-aventurança, nós vamos sendo pobres em espírito, nós vamos ser aqueles que choram, nós vamos ser mansos, nós vamos ser pessoas que têm fome e sede de justiça, nós seremos misericordiosos, nós seremos limpos de coração, nós seremos pacificadores, e nós, mesmos perseguidos por causa da justiça, nós estaremos o quê? Estaremos em paz, porque aquele que nos ensina, ele faz com que essas características, esse caráter, que nós como cristãos vamos sendo observados através do brilho. E aí, aquela pessoa ímpia, aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, ou aquela pessoa que Deus está tocando no coração dele, que através do Espírito Santo, ela chegará até você e você será também, junto com ele, em comunhão com ele, fará com que a chama dele, a vontade dele, o desejo dele, o amor dele pela palavra de Deus cresça. Mas lembrando que não é você, não é meu sogro, não é ninguém aqui. Quem é aquele que realmente vai levar, vai conduzir cada um de nós até o Pai de Cristo, é o próprio Cristo. Tá certo? Você quer falar mais alguma coisa, meu sogro? Não. Hein? Não. Não, né? Então nós humildemente deixamos essa mensagem aqui para você, para que você esteja preparado a brilhar. Não viva na escuridão. Brilhe. Esse brilhar não é exagerar nas suas obras, não é querer se aparecer, não é nada disso, não. Vai fazendo tudo na medida do que Deus vai te concedendo, vai te preparando e principalmente vai reservando o teu coração cada parte, cada detalhe dele, teu coração, tua vida, teus pensamentos, né, para que Deus possa dirigir e possa habitar nela, tá certo? Fica na graça do Senhor, hoje quinta-feira, maravilhoso, e que Deus possa te cuidar, tá bom? Até a próxima, irmão.